Olá, seja bem-vindo à aula 6. Hoje nós vamos aprender a criar gráficos no Excel. Gráficos são uma das ferramentas mais poderosas para comunicar dados. Uma informação que levaria parágrafos para explicar em um texto pode ser entendida em segundos com o gráfico certo. Mas a palavra certa é o gráfico certo, a palavra-chave. Não existe um gráfico que serve para tudo. Antes de criar qualquer coisa, vale se perguntar o que eu quero mostrar com esses dados. Se você quer mostrar como um valor evolui ao longo do tempo, como as vendas mês a mês, o ideal é um gráfico de colunas ou linhas. Se você quer comparar categorias entre si, como o desempenho de diferentes vendedores, colunas também funcionam bem. Mas se você quer mostrar a participação de cada parte num todo, como a fatia de cada categoria no orçamento, aí o gráfico de pizza é o mais adequado. Eu vou trabalhar com duas tabelas hoje. À esquerda mostra as vendas mensais de janeiro a junho, com os valores em reais e a meta. E essa direita mostra os gastos divididos por categoria. Cada tabela vai gerar um tipo diferente de gráfico. Vamos então criar o primeiro gráfico. Eu vou selecionar os dados do mês e vendas, de A2 até B8. Atenção, eu estou selecionando o cabeçalho também, porque o Excel usa isso para nomear os eixos e a legenda automaticamente. Agora, eu venho aqui em Inserir e na faixa de opções eu vou clicar aqui em Gráfico. O Excel ele vai sugerir algum tipo de gráfico. Eu vou selecionar colunas agrupadas, que é o gráfico de barras verticais, mais usado para comparar valores. E pronto! O Excel já gerou o gráfico automaticamente com base nos dados selecionados. Cada barra representa um mês, a altura da barra indica o valor de vendas e os meses aparecem no eixo horizontal. O eixo vertical mostra a escala de valores. Perceba que o Excel ele faz tudo isso com 2 cliques. O trabalho agora é personalizar esse gráfico para ficar claro e profissional, e é isso que a gente vai fazer no próximo bloco. O gráfico está criado, mas o título padrão que o Excel colocou não é muito descritivo. Eu vou clicar diretamente nele e renomear aqui para vendas mensais. Então é só vir aqui e colocar vendas mensais 2025. Agora eu posso mudar a cor das barras para deixar mais alinhado com a identidade visual da planilha. Então eu posso clicar aqui em uma das barras, isso vai selecionar toda a série. Depois eu clico aqui com o botão direito, a gente vai ter essa opção aqui de preencher e a gente pode preencher com alguma cor que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui eu vou mudar para esse azul clarinho e eu posso ir mudando todos eles. E eu seleciono apenas uma das barras, eu consigo mudar apenas a cor dela. Mas se eu clico aqui, assim, se eu clico 2 vezes na barra, então eu seleciono apenas ela. Se eu clico apenas uma vez, eu seleciono todas as barras. E daí eu posso vir aqui e mudar a cor de todas elas. Por exemplo, posso colocar um azul bem escuro. Outro elemento muito útil são os rótulos de dados, que são os valores que aparecem em cima de cada barra, para que o leitor não precise ficar olhando no eixo Y para saber o número exato. Então, eu clico com o botão direito na série e escolho adicionar rótulo de dados. Então, novamente, é só eu vir aqui numa das barras e selecionar adicionar rótulo de dados, e a gente vai conseguir ver cada valor separadamente. E aqui embaixo do gráfico a gente tem a legenda, que identifica o que cada cor representa. Com uma série só, ela é menos necessária, mas quando tivermos 2 séries, nós vamos ver como ela se torna essencial. Agora, eu quero criar um gráfico mais completo. Eu quero ver as vendas e a meta lado a lado, em cada mês, para visualizar rapidamente quando a meta foi atingida e quando não foi. Para isso, eu vou selecionar as 3 colunas dessa vez. Então, a coluna mês, vendas e meta. Eu insiro um novo gráfico da mesma forma, então eu venho aqui em inserir. E eu posso selecionar o mesmo gráfico. Agora, o Excel ele criou automaticamente 2 barras por mês, uma para as vendas reais e outra para a meta. A legenda lá embaixo identifica cada cor. Isso é chamado de gráfico comparativo. Você tem 2 séries de dados sendo exibidas juntas. Olha como é fácil de analisar. Em janeiro e abril, por exemplo, as barras de vendas estão claramente abaixo da meta. Em março, maio e junho, as vendas superam. Essa leitura levaria muito mais tempo fazendo só com a tabela de números. Então, eu vou nomear aqui o título do gráfico para vendas versus meta.
Nós vamos para a segunda tabela, os gastos por categoria. Aqui o gráfico de pizza faz muito mais sentido, porque eu quero mostrar qual fatia do orçamento cada categoria representa. Então, eu seleciono aqui os dados da categoria e os gastos, e eu venho inserir um gráfico. Dessa vez, eu vou selecionar gráfico de pizza. E o Excel já dividiu o círculo em fatias proporcionais a cada categoria, mas eu quero que os rótulos mostrem os percentuais, não os valores em real. Então, eu clico nas fatias, eu posso vir aqui em cima em formato. Para isso, eu ativo aqui o rótulo de dados e daí a gente vai ver que está aparecendo em real. E daí eu posso vir aqui e marcar o valor porcentagem e a informação vai ser mostrada em porcentagem. Então, por exemplo, moradia representa a maior fatia, outros a menor. Essa informação fica visualmente imediata, muito mais claro de ler do que a tabela. Bom, por padrão, os gráficos eles são criados flutuando sobre a planilha. Eles ficam em cima dos dados. Para organizar a apresentação, você pode mover e redimensionar os gráficos livremente. Para mover, basta clicar na borda do gráfico e arrastar para onde você quiser. Para redimensionar, a gente usa as alças. Então, esses pequenos pontos que aparecem nos cantos, nas bordas do gráfico, quando ele está selecionado. Então, a gente pode arrastar para deixar maior ou menor. Eu vou deixar aqui ambos os gráficos lado a lado para ficar melhor apresentado na planilha. Uma dica é evite deixar os gráficos sobrepostos à tabela de gráficos, como assim. Então, o ideal é posicionar abaixo ou ao lado, porque isso facilita a leitura e edição futura da planilha. Muito bem! Nessa aula você aprendeu a escolher o tipo certo de gráfico para cada situação, a criar um gráfico de colunas a partir de uma tabela, a formatá-lo com título, cores e rótulos de dados, a montar um gráfico comparativo com duas séries, a criar um gráfico de pizza com percentuais e a mover e redimensionar gráficos na planilha. Gráficos transformam números em comunicação visual, e agora você já sabe criar os tipos mais usados no dia a dia. Na aula 7, nós vamos avançar para as funções lógicas de busca. Você vai aprender a usar a função C para automatizar classificações e a ProCX para buscar dados em tabelas, ferramentas que vão elevar muito o nível das suas planilhas. Os exercícios complementares estão no link da descrição. Até a próxima!